Queridos irmãos internautas que nos acompanham na noite de hoje, como nos foi dito por Ledson nessas reuniões que realizamos ao longo do mês de dezembro, nos encontramos num momento todo especial. Primeiro porque, certamente, nos vinculamos àquele sentimento que nos irmana a outros de nossos irmãos, também cristãos, na celebração do natalício do Cristo Jesus. Obviamente que o sabemos, que o natalício não se dá exatamente a 25 de dezembro. Esta foi uma data que a nós foi incorporada por decisões humanas, obviamente, que não nos cabe agora tratar destes aspectos, mas o fato é que, por este mês, por este sentimento coletivo que vivemos em sociedade, na evocação da mensagem do Cristo, embora que deturpada no comportamento de muitos em vincular o Natal a um evento a mais de festividades, de compras, de consumos, de excessos. A despeito disso, também percebemos o sentimento da vinculação com essa mensagem poderosa. E isso se dá, evidentemente, pelas músicas, como aqui, no ambiente que adentramos, já conseguimos perceber uma harmonia toda especial, porque a música nos coloca em situação de oração, em situação em que nos vinculamos ao Cristo Jesus, e é momento de agradecimento, e é momento também de renovar esperanças e compromissos. A palestra desta noite, A Caminho do Alto, remete-nos a uma passagem comentada pelo Espírito Emmanuel, uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, como sabemos, em tendo sido perseguidor dos cristãos em seus primeiros momentos após a crucificação do Cristo Jesus, até o instante em que ele se encontra na estrada de Damasco, em sendo convocado pelo Cristo, até aquele instante ele se fez perseguidor. E o fato de ter participado ativamente na morte de Estevão e na perseguição e morte de tantos outros, que pelas perseguições que ele mesmo liderava, sucumbiram ao peso da discriminação que era encetada contra os primeiros cristãos. E aquilo em que pese já a maturidade espiritual de Paulo, em seu trabalho apostolar, como é registrado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, nas cartas que ele lança às igrejas em formação, como no caso da mensagem aos Coríntios, ele aqui e ali faz um registro desta época em que se fez perseguidor. E nesta carta aos Coríntios, na primeira carta, em seu capítulo 15, ele rememora as lições que havia lançado já entre aqueles que se dispunham a seguir o Cristo. E ele falava sobre a ressurreição do Cristo e dizia do aparecimento do Cristo a Cefas inicialmente, depois aos 12 apóstolos, em seguida o aparecimento aos 500, e ele fala, e por último apareceu o Cristo a mim. E ele se reporta a si mesmo de uma forma muito rude, porque diz, em último lugar, apareceu também a mim, ao aborto, por assim dizer. Era uma forma rude de se tratar, mas também relacionava-se à forma como ele foi tratado no ambiente dos primeiros cristãos,
com a desconfiança inicial em sabendo-se ele o perseguidor que se converte. Então, naqueles primeiros momentos, teve sobre ele muitas suspeitas e certamente trataram dele como algo abominável, como propriamente um aborto, e ele dá cumprimento a estas observações sobre ele e diz que o Cristo, por último, apareceu a ele, ao aborto, e diz, enfatizando este registro de que era o último dos trabalhadores do Cristo, dizendo: pois eu sou o menor dos apóstolos, eu que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Todavia, por uma graça de Deus, sou o que sou. É magnífica essa passagem, porque contempla inicialmente a ideia de que ele, a despeito de tudo que fazia, de tudo que fez, melhor dizendo, era capaz de agora estar alinhado entre os apóstolos, em que pese fosse o menor de todos na sua concepção, pois o sabemos, grandioso na propagação da mensagem da Boa Nova. Mas a despeito disso, o sentimento de humildade, e a despeito disso, a necessidade de revirar em si mesmo aquilo que ele havia sido, porque ele não escondeu sobre o tapete. Ele se apresentou por inteiro em todas as dimensões daquilo que para ele foi o infortúnio de ser perseguidor dos seus irmãos em Cristo. Mas, a despeito deste reconhecimento, afirmava dele: todavia, por uma graça de Deus, sou o que sou. Esse registro é poderoso, vindo de quem veio, do apóstolo Paulo, do gigante da edificação do cristianismo, aquele que propagou a todos os gentios a mensagem da Boa Nova, corajoso, que enfrentou todas as perseguições, ele também em vida. E foi ele, de tal e extremada dedicação à mensagem cristã, que se fez gigante, em reconhecimento, como hoje o temos, como um dos maiores propagadores da mensagem da Boa Nova. Mas é também alentador para nós outros, que nos reconhecemos imperfeitos por demais, para sequer ter a coragem de nos dizermos, com o sentido maior daquilo que representa a palavra, nos dizermos discípulos de Jesus. Mas foi o próprio Paulo a nos informar desta possibilidade de, a despeito de sermos como somos, também sermos o que somos pela graça de Deus. Sermos o que somos. E Emmanuel, em comentando essa passagem, vai nos trazer exatamente esse chamamento, porque diz Emmanuel: sabemos decididamente que muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. E ele vai elencar cada um dos aspectos, porque diz: não dispomos ainda da sabedoria, mas já começamos a estudar de modo a reunir os tesouros das lições imorredoras. Então, em que pese ainda não sermos sábios naquilo que necessariamente significa ser sábio espiritualmente, já começamos a dar os primeiros passos, já nos voltamos para o Evangelho, já buscamos entender em profundidade essa mensagem. São os primeiros passos, e diz depois Emmanuel: não possuímos ainda a capacidade de termos uma moral ainda inexpugnável, uma moral ainda incapaz de ser abatida pelos infortúnios que nos infelicitam a vida. Ainda sofremos os assédios das tentações, mas somos aqueles que já buscamos superar essas deficiências. E mais adiante, diz Emmanuel, nós ainda convivemos com o infortúnio dentro de nós do egoísmo.
Essa compreensão de que o egoísmo ainda é característica fundamental da sociedade e de nós mesmos é um imperativo se queremos romper a cadeia sucessiva de encarnações de baixo teor espiritual, que é aqui ainda realizamos. Porque nos movimentamos na vida, em grande parte dos instantes desta vida, nos movimentamos pelos valores presididos pelo egoísmo. E aí é que Emmanuel diz, sim, isso de fato já acontece em nós, mas estamos dando os primeiros passos no sentido do desprendimento, no sentido de nos desapegarmos de muito daquilo que ainda evoca para nós o desejo, a tentação de ter, de possuir, de comandar, de nos diferenciarmos dos nossos irmãos. E diz Emmanuel mais ainda, não adquirimos ainda a pureza imaculada, daquilo que disse o Cristo a nós outros para sermos tal e conforme as crianças, porque tal e conforme o comportamento das crianças é o necessário para adentrar o reino de Deus. Porque percebemos na criança exatamente a confiança irrestrita, como as crianças são confiantes nos seus pais, como são confiantes naquilo que lhe é ensinado e como anseiam pelo conhecimento, a tal ponto que chegam a ser insistentes e perguntam, mas por que essa criança pergunta tanto? Porque quer aprender. E é indispensável essa vontade, esse querer aprender. É indispensável a pureza com que as crianças demonstram vincular-se à vida. E teremos a oportunidade, ao final deste encontro, de ter a participação das nossas crianças, para nos lembrarmos, através delas, dos comportamentos que devemos reunir diante dos ensinamentos espirituais. Porque não é nos fazermos como criança. O Cristo não nos convidou a sermos como criança no sentido de nos diminuirmos intelectualmente ou de nos fazermos a inocência para o não conhecimento daquilo que é o mal que nos cerca. Não é isso. É exatamente nos percebermos humildes diante do conhecimento divino. Não queremos agir com a soberba que é tão característico daqueles que já se acham conhecedores da verdade, mas agirmos com a pureza e a inocência daqueles que sabem que diante de Deus nada somos, como é da passagem do apóstolo Paulo, na humildade absoluta em reconhecer que apenas sabe e que apenas é, efetivamente, no sentido da possibilidade de ser referência para os outros quando se vincula ao amor de Deus. Mas dizia Emmanuel, ainda não somos e ainda não temos a pureza, mas já registramos os primeiros gestos, as primeiras atitudes, os primeiros pensamentos que nos vinculam ao amor. Ainda não temos, como diz Emmanuel, não temos a fé absoluta, mas já registramos confiança, que é uma primeira etapa, e quando diante das tentações e principalmente diante dos grandes sofrimentos, diante dos testemunhos, somos capazes de pensar, há uma lei maior que nos preside. O Deus amoroso e bom há de ter toda a compreensão de tudo que nos cerca, dos infortúnios que estão a caracterizar a nossa vida nesse instante. E nos entregamos. E este reconhecimento de que, pelas primeiras vezes nas nossas várias existências, já enfrentamos tribulações, com confiança, haverá de ter, no passar do tempo, a compreensão de tudo que nos cerca. Haverei de me vincular
ao Cristo Jesus e, a despeito de tudo que passamos, haverei de encontrar coragem, resistência diante dessas situações. E essa confiança inicial são os primeiros passos a celebrarmos nas condições em que nos encontramos, para sermos capazes de entender esse chamamento que o apóstolo Paulo nos faz, de que, reconhecendo as suas dificuldades e reconhecendo ainda as impossibilidades, que os primeiros passos de quem vai em direção ao Cristo nos permite reconhecer a imensa fragilidade de estarmos ainda na carne perante a grandiosidade de tudo o que é divino. Dizia, por exemplo, aquele que foi a maior exemplificação de viver o Evangelho do Cristo em plenitude, que era Francisco de Assis. E ele, nas suas místicas orações ao Pai, havia momentos em que ele, diante da grandiosidade do que lhe era revelado espiritualmente, olhava para si mesmo e dizia: ó verme que sou. E diante de Deus olhava e dizia: que coisa maravilhosa és tu, ó Pai, que distância nos separa, eu que sou um verme, o último dos vermes. Não é uma visão negativa de si mesmo, é uma percepção do distanciamento que ainda nos guarda. E imaginemos Francisco de Assis diante do Pai e nós diante de Francisco de Assis. O quanto ainda estamos distante dessa realidade imensa, mas a despeito disso, estamos dando os primeiros passos. Celebremos isso, celebremos essa busca da luz divina em nós. Celebremos esses primeiros momentos em que nos entendemos necessitados da luz divina. Quando nos percebemos com sede, queremos ir em busca da fonte divina. Quando nos percebemos com fome, nos percebemos motivados a ir em busca do pão espiritual. Quando nos percebemos com frio ao abandono, porque nos percebemos no frio da solidão profunda, e sentimos a necessidade do calor e queremos os braços e nos dirigimos de braços abertos para abraçar Jesus. E esse é o sentido maior de quando adentramos nesse mês do Natal, de buscarmos o abraço de Jesus, de buscarmos a fonte límpida dos seus ensinamentos, de buscarmos o pão espiritual que Ele nos oferta a cada dia. Não como a murmurar uma oração que já conhecemos e falamos repetidas vezes e não trazemos para dentro de nós o seu significado profundo. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Mas quando nos movemos em direção ao Cristo, este pão se faz presente, plenamente, e podemos reconhecê-lo, não só nos momentos em que palestramos sobre a mensagem do Cristo, mas nos momentos em que olhamos ao nosso irmão verdadeiramente como o irmão. E nesse instante reconhecemos o pão, a fonte divina, o Evangelho do Cristo. Percebemos o próprio Cristo. É magnífico que este apóstolo extraordinário Paulo é aquele que, motivado por conhecer o Cristo a quem ele inicialmente se lançou como o maior adversário, o adversário da propagação da sua mensagem, e depois é ele o maior entre todos os divulgadores da sua mensagem. Essa transformação se faz porque ele teve sede do Cristo, ele teve fome do Cristo. E por essa sede e essa fome, atendendo a um pedido de João, que estava em Éfeso, com a mãe Maria, Maria Santíssima.
Ele vai ao encontro de João e fica tão encantado com aquela figura feminina do amor, da caridade por expressão máxima, de total entrega. Mãe Maria, a mãe de Jesus. E ele fica tão comovido com os relatos que ela traz, que se compromete a realizar um evangelho, a escrever um evangelho com aquela narrativa toda pessoal de Maria. Mas depois, pelos contratempos, e ele vai à Palestina e fica com aquela ideia de construir, como é relatado, depois, mais a miúde, por Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, e depois ele vai preso na Cesareia, e na impossibilidade de realizar aquilo, ele convoca a Lucas que o faça, e Lucas vai a Maria e nos traz de herança um evangelho rico, pleno, a nos convocar a interpretar o valor desse Espírito que, grandioso, Maria, pode trazer em seu ventre o Mestre Jesus. E estamos celebrando o Natal e precisamos nos voltar nesse instante para o Evangelho, porque ao 6º mês da gravidez de Isabel, que estava a gerar em seu ventre o grande apóstolo João Batista, ao 6º mês, o mesmo anjo Gabriel que tinha aparecido a Zacarias, o esposo de Isabel, a lhe informar de que ela, a despeito de ser infértil, a despeito da idade já elevada, haveria de ter João Batista, o grande apóstolo. Mas é esse mesmo Gabriel, e traz Lucas na narrativa para dizer que é o mesmo mensageiro que tinha aparecido a Zacarias, que vem, em nome do Pai, a convocar Maria para a grande missão. E é registrado em Lucas, ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, cujo nome era Nazaré, para junto de uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando em casa em direção a ela, o anjo disse: Salve, favorecida, o Senhor está contigo. E é dito pelo evangelista que ela perturbou-se com essas palavras e interrogava-se que forma de saudação seria aquela. E disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois achastes graça junto de Deus. E eis que conceberás no ventre e parturirás um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dar-lhe-á o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó até o fim dos séculos, e o reino dele não haverá de ter fim. Disse Maria ao anjo: Como será isso, uma vez que não conheço homem? E o anjo respondendo lhe disse: Um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. É uma construção belíssima, porque nos evoca esses instantes em que um espírito de alto teor vibratório, em sendo lembrada da sua missão pelo anjo Gabriel, coloca-se numa posição de despertamento de si mesma e de completa entrega à missão, porque diz ela mais adiante: Eis a escrava do Senhor, aconteça-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor. É magnífico isso, porque dizia ela: não conheço nenhum homem. Como? E a convocação não era: olha, estou te avisando que tu irás ter um filho. Este filho haveria de ser concebido imediatamente. Não haveria tempo para os esponsais.
Ela já era prometida, como era dita, desposada. Quando diz desposada, já estaria comprometida. Não era esposa de fato, porque ela mesma o revela. Não conheço o homem. Porque não haveria de ter ainda desposado efetivamente, ainda não morava com José. Mas estando já prometida, haveria de cumprir com tudo o que era definido para aquelas que eram prometidas. Não poderia trair, por exemplo, conhecer outro homem, porque seria repudiada pelo noivo. Então haveria toda a legislação sobre ela. Aquela condição de ser imediata a concretização daquilo que lhe era informado. Revela-se, mais do que fazermos uma discussão histórica sobre o exemplo de Maria, revela-se como que nos vinculamos aos chamados do Pai em nossa vida. Diante dos chamamentos da vida, porque somos convocados em cada instante a realizarmos algo pela elevação de nós mesmos. Quando convocados, não precisa que o anjo Gabriel se nos apresente, mas quando convocados para as atividades que nos comprometemos, como Maria havia se comprometido antes de encarnar, quando somos convocados, como reagimos diante dos convites? Dos convites de Deus. Maria reagiu automaticamente, dizendo da sua submissão à vontade do Pai, e que se faça imediatamente. Mesmo que houvesse consequências outras, não interessava. Diante de Gabriel, Zacarias duvidou, disse: como é que pode acontecer isso? Me informe como é que pode acontecer. Minha mulher já passou da idade, é infértil, já tentamos várias vezes, como é que vai acontecer isso agora? Revelou dúvida, porque não era um espírito maduro ainda na dimensão de Maria. Mas Maria era um espírito absolutamente maduro para recepcionar aquele despertamento. É hora, Maria. Basicamente foi isso que foi dito. Como tu sabes, no teu íntimo é hora. E essa perturbação que é registrada sempre no Evangelho, quando se fala de perturbação, não quer dizer que a pessoa ficou nervosa, perturbada. É uma perturbação espiritual. Em geral, quando se fala o espírito perturbou-se, ele fala de forma mais alta, é porque ali ele se encontra espiritualmente. Pode ser animicamente ela esteja falando. O espírito que estava ali encarnado como Maria reconhece-se naquele chamamento. Diz: é a hora de realizar. E porque é maduro, responde imediatamente: faça-se conforme a vontade do Pai. Na própria oração dominical, na oração que Jesus nos ensinou, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Seja. Não dá uma ideia de imediatibilidade, não dá uma ideia de seja agora, diz seja feita. E a gente diz muito isso, seja feito conforme o Pai, mas não querendo que seja feito agora. A gente sempre remete mais para adiante, porque o nosso compromisso, quem sabe se a gente puder realizar as coisas que estamos comprometidos, mais adiante a gente deixa sempre para depois. Não é? Não, por enquanto eu vou me preocupar com essas coisas, mais adiante aí eu vou fazer. Não é? Tem muita gente que diz assim: esse é o instante de trabalhar, de conseguir as coisas materiais, na minha aposentadoria eu vou fazer o bem, vou fazer. Não é? Às vezes, como diz o Cristo, louco, ainda hoje virão buscar a tua alma. Mas esse chamamento para Maria não teve faça-se, não seja feita, faça-se agora, imediatamente, conforme é a vontade do Pai. Isso é uma decisão, uma afirmação que só pode realizar espíritos maduros. Que construção maravilhosa! E esse Evangelho de Lucas, e particularmente nesses primeiros capítulos, é toda uma abordagem dessa imensa entrega de Maria.
e da imensa humildade de um personagem de quem nem falamos. Existem os registros iniciais da sua presença mediúnica, em sendo lembrado também pelo anjo Gabriel, e depois daquilo que iria acontecer, e posteriormente para que fugisse para o Egito, e depois que era hora do retorno, em mostrando essa mediunidade de José. Mas tão humilde esse personagem que ninguém fala, ninguém sabe nenhuma palavra ou outra dele a respeito daquilo que seria, em última instância, a missão gloriosa do seu filho, por exemplo. Mas o sabemos, que Jesus permaneceu com ele até a sua vida adulta, crescendo, como diz o apóstolo Lucas, relatando no Evangelho, dizendo que o Cristo crescia em sabedoria e benevolência. E o fazia junto a Maria e junto a José. Então, que espíritos extraordinários que estavam ali, no erguimento da missão do Cristo. Porque ele, muitas vezes o pensamos assim, veio com toda a sua esplendorosa capacidade de interpretação de tudo, porque presidiu a formação do nosso planeta, mas não é assim. O evangelista nos prova que o Cristo, na sua humildade absoluta, fez a sua evolução, tal como todas as crianças, fortalecendo-se em sabedoria e benevolência. Então haveria de ter os registros dos pais, do ambiente, para que ele se erguesse naquela possibilidade e potencialidade que ele possuía. Que coisa magnífica esse registro que está em Lucas, porque recolheu diretamente de Maria. Que magnífico registro este. Haveríamos que falar muito mais sobre o Natal. Teremos que limitar a nossa análise aqui por causa da apresentação das crianças. Mas eu não queria terminar sem fazer o registro. Haveremos de ter uns 5 minutos. De fazer um registro sobre um Natal que é exemplificação para nós outros. Porque nos envolvemos nas atividades do Natal e muitas vezes nos dedicamos a realizar aqui e ali uma benemerência, ofertarmos alguns bens, alimentos, cestas básicas e dizemos, cumprimos uma missão com relação ao Natal. E depois nos dedicamos a todos os nossos excessos. Mas havia um entre nós que nos veio ensinar a majestade do Natal, porque dizia Chico Xavier que o Natal é uma expressão radiosa em que nos vinculamos à mensagem do Cristo e nos percebemos vinculados a Ele pelo imenso amor que nos direciona. E quando nos percebemos assim, há um encantamento por inteiro. E havia um Natal. Esse Natal ocorreu no ano de 44, já estávamos próximos do fim da Segunda Guerra. E aquele Natal ele observava as festividades da casa vizinha e dizia: sinto uma solidão tremenda. E aquele desassossego o fez lembrar de 2 senhoras, conhecidas da sua mãe, e que ele sempre amparava. E ele foi uma localidade próxima da sua cidade de São Leopoldo, na Lapinha, e vai ao encontro dessas senhoras. Era uma senhora já com os 90 anos, numa pobreza tremenda, e uma neta dela, em torno dos 50, totalmente deformada, surda, cega, muda, numa cama. E ele vai levando algumas coisas para aquele Natal, para essa casa. E naquela casa, à porta da casa,
ele percebeu uma luminosidade tremenda. E ali na frente havia o apóstolo Eurípides Barçanufo, à frente, e o saúda, e o diz: bem-vindo à celebração do Natal na casa dos humildes. E ele adentra aquela casa, percebendo a grandiosidade dos espíritos que ali se faziam presentes. Na casa humilde daquelas duas que resgatavam erros do passado tremendo, porque haviam sido, na Espanha dos séculos XVI, XV, XVI, perseguidoras dos judeus, levavam-os às inquisições, incorporavam as suas riquezas, e aquela senhora de 90 anos, que havia se casado muito jovem, e havendo ela se casado jovem, o marido era um psicopata, e a tal ponto a agredia fisicamente, que chegou um momento com ciúme, que a queimou nos seus órgãos, nas suas regiões íntimas. E mesmo com tudo isso, com todos esses sofrimentos, ela teve uma filha. E essa filha depois casa também com um fazendeiro. E quando nasce a criança, a neta da senhora, a filha, em observando aquela criança deformada, joga pela janela. Estava deitada da forma como jogou. E a senhora vai, a avó vai para segurar aquela criança. Corta. Cordão umbilical e sai com ela pela mata adentro e depois vai às cercanias de Minas Gerais. A criança com aquela condição e ela enlouquecida e passa a viver da benemerência. E Chico ajudava muito. E mais adiante, há uma oportunidade em que ele leva empresários amigos. E levando os empresários amigos para essa visita, junto com Divaldo Franco, que era jovenzinho nessa oportunidade, 18 anos, eles podem perceber toda a miséria daquele ambiente, de pobreza absoluta. Não vou fazer todo o relato, mas o empresário disse: eu quero levá-las para São Paulo. Eu quero oferecer o tratamento delas. E Chico, naquela imensa riqueza espiritual, disse: não faça isso, meu irmão, porque se fizer isso, imediatamente ela vai desencarnar e não vai cumprir com aquilo que ela precisa cumprir aqui. Se você puder ajudar na limpeza aqui, o faça. Uma assistência com algum tipo de alimento, não muito, porque elas não podem ter muito para o seu próprio resgate. E ficou cantando cantigas de niná para ela, para a menina, que apresentava naquele instante uma certa inquietação, até que ela dorme. E Divaldo ficou comovido com essa expressão de candura de Chico, que ia visitá-las nos natais. E no Natal de 45, Bezerra de Menezes chega na reunião beniúnica em que estava Chico e diz: vá à casa, porque a senhora, a Conceição, que era mais a avó, está lá e a filha irá desencarnar hoje. E Chico foi, providenciou tudo em relação àquele enterro, abrigou a senhora sabendo que poucos dias depois ela haveria de morrer, porque era isso que estava programado, era um resgate coletivo dessas duas almas. E qual foi a surpresa? Poucos dias depois, quando defrontado com a desencarnação da senhora, ele vai lá, àquela casa, e vê a jovenzinha, que era toda deformada, vir radiosa, brilhando na luz da alegria e do contentamento, para trazer em seus braços a sua vozinha. Eram os natais de Chico Xavier, os natais que nos fazem abraçar Jesus, os natais que nos faz reconhecer o nosso irmão como irmão, que nos faz amar primeiro, sem condição alguma, que nos faz entender a mensagem de um Gandhi que, embora não tivesse a cultura cristã,
era talvez um dos maiores cristãos em vida, a nos dizer: eu não sou diferente de você, eu e você somos uma unidade, porque se eu realizar uma violência sobre você, não será possível fazer isso sem me ferir. Que coisa grandiosa! Se sentirmos assim a vida, se sentirmos assim o amor do Cristo em nós, poderemos recolher-no na manjedoura do nosso coração e, erguendo-nos da imensidade deste amor, podermos dizer: Senhor, fazei morada hoje e em todos os dias de nossa vida, para que, na confrontação com a miséria moral que ainda carregamos, podermos presenciar, brilhar em nós a chama divina. Que o amor do Cristo abrace a todos nesse Natal, nos erguendo ainda das nossas misérias morais, para atender o chamamento no outro e ver no outro o Cristo Jesus, e abraçar no outro o Cristo Jesus. Bênçãos e luz a todos.